Amados, olá, paz de Arrufa. Então vamos aqui continuar aqui nosso raciocínio, né? Que eu parei aqui lendo o Êxodo 34:10. Então vamos lá. Aí. Então, tem até outros vídeos no canal que eu li, né? Sobre Êxodo 34, certo? Então, pera aí. Opa! Calma aí, fica calminha aí. Colabora, vai. Tá. Então tá, beleza, né? Então vamos nós. Ih, isso aqui hoje tá. Hein? Então vamos lá. Olha só, amados, eu terminei, né? Lendo aqui, né? Então agora vamos ler aqui Êxodo 34:10. Olha, faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então, vamos ver nessa aqui como é que tá, né? Que eu já mostrei isso para vocês, mas faço questão de mostrar de novo, tá? Esse é do 34:10. Então, vamos lá. Então, veja. Olha. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo uma aliança terrível com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Porque coisa terrível que faço com você. Porque coisa terrível que faço contigo. Porque coisa terrível que faço contigo. Porque coisa terrível que eu faço contigo. Então vocês vejam que aqui eles tiraram o terrível. Eles botaram coisa maravilhosa. Mas na verdade está terrível. E o que é terrível? O que é terrível? Vamos ver. Eu botei no outro vídeo, mas vou botar aqui, ó. Sinônimos de terrível. Terrível. Olha. Que provoca terror. Veja bem. Aterrorizante, aterrador, amedrontador, angustiante, apavorante, arrepiante, assombroso, assustador, assustoso, atemorizador, atemorizante, aterrorizador, atroz, espantoso, hediondo, horrível, intimidador, intimidante, medonho, pavoroso, temeroso, temível, terrificante, terrífico, torvo, tremendo. Que deve ser temido. Feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maquiavélico, truculento, violento. Que cansa e importuna, cansativo, desagradável, enfadonho, entediante, fastidioso, importuno, maçador, maçante, tedioso. Que produz maus resultados, funesto, grave, inquietante, nefasto, sério. Que é invencível, irretorquível, incontestável, irrefutável, invencível, indiscutível. Que é de má qualidade, horrível, horrendo, horroroso, inferior, mau, ordinário, péssimo, ruim. Que é estranho, esquisito, estranho, extraordinário, sinistro. Que é muito grande, colossal, descomunal, enorme, estupendo, formidável, gigante, gigantesco, imenso, imensurável, incomensurável, monstruoso. Então vocês vejam, tá? Vocês vejam bem que aqui está falando coisa terrível. E você vê que Yahweh não tem nenhuma qualidades que está mostrando nesse terrível. Porque Yahweh é amor. E ele é luz, né? Ele não há trava nenhuma. Ele é compassivo, ele é bondoso, ele é longânimo. Então vocês vejam que não tem nada a ver com Yahweh, né? Então vamos aqui. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares dele, quebre suas colunas sagradas e corte os seus postos sagrados, tá? Ele leu aqui, Êxodo 34, né? O Êxodo 33. Ah, não, eu tô no 34, deixa eu ver. Ih, caramba, gente, eu já até perdi onde é que o... Êxodo 33:13 que ele leu. É porque eu li tudo e esqueci.
né? Êxodo 33:13. Então vocês vejam o seguinte, primeiro, antes da gente continuar aqui o nosso raciocínio, né? Continuar o raciocínio, não, continuar aqui o que ele está falando, para não esquecer, deixa eu colocar assim, ó, Moisés viu o Senhor face a face. A face, Bíblia. Tá? Aqui, cadê? Aqui, ó. Ninguém jamais viu a Yahweh. O Deus, aqui tá o Deus, mas não é, né? Como a gente viu, né? Aqui, ó. Então, Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face com quem? Aqui vocês estão vendo, número 12:8. Vamos lá. Número 12:8, olha. Número 12:8. Ué. Números. Ó, número 12:8, veja bem. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Tá? Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então aqui você vê que Moisés falava face a face com o Senhor. Tá? E em João 1:18, vamos lá, João 1:18. João 1:18. Ninguém nunca viu Yahweh, somente. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, porque somente o Filho viu o Pai, como a gente já viu em outros vídeos, que o Filho viu o Pai, mas ninguém viu o Pai, tá certo? Então, né, Moisés, ele viu Terrom, tá? Porque Terrom se passava por Yahweh, enganando Moisés. Então aqui, vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar aqui sobre isso aqui. Vamos lá. Para que eu te conheça, para que eu ache graça, para que eu saiba com quem eu estou me relacionando. Mas só que isso aí, ô Miguel Ângelo, o Moisés estava falando para Terrom, que ele via face a face, como a gente viu, que Moisés via Terrom face a face, porque Terrom ele se passava por Yahweh, tá certo? Isso está bem claro. Isso está muito claro. Veja, Números 12:8. Tá? Então, Deus que Moisés via era Terrom. Porque ninguém viu Yahweh. Ninguém viu Yahweh. Somente Yahushua. Somente aquele que o Pai enviou. Quem o Pai enviou? O Filho. Ele viu Yahweh, mas ninguém. Então, vocês vejam bem. Para que eu saiba quem é o meu Deus, para que eu entenda, para que eu saiba viver esta dependência. Ele diz, para que eu te conheça, ache graça aos teus olhos, enfim, este é um... Então você veja que ele está falando de Terrom, ele não está falando de Yahweh. Até porque Yahushua falou para a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhece. Ele disse isso para ela. Vocês adoram o que não conhecem, vocês adoram o Deus das trevas, o Deus do engano. Por quê? Porque o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. E Yahushua ainda falou para ela que não é mais em templos e nem em montes, mas adorareis o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que adoram espírito em verdade. Então vocês vejam que ele não está falando de Yahweh aqui. Ele está falando de Terrom. Por quê? Porque Moisés viu Terrom e ele queria conhecer Terrom. Porque Moisés estava enganado pensando que Terrom era Yahweh. Foi o que aconteceu. Desejo que tem que estar no teu coração, no teu coração, no teu coração. Conhecer a Deus. Então, se nós o conhecermos como ele quer ser conhecido, diz em Êxodo 34:5, o Senhor... Então veja bem, se você conhecer a Deus, que ele está falando, como ele quer ser conhecido, como Yahweh quer ser conhecido?
Yahweh quer ser conhecido quando nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele é espírito. Ele não quer nada de nossas mãos. Ele só quer adoração em espírito e em verdade. Então, quando a gente adora Ele em espírito e em verdade, Ele se revela. Ele se revela através do Espírito, pelo Espírito que habita em nós. Revela quem é o Pai. Por quê? Porque o Espírito é o Pai. Ele é Espírito. É assim que está na Escritura. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Desceu numa nuvem, esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Desceu numa nuvem, olha, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Vocês vejam que essa nuvem, que a gente viu também, vocês podem ler, amados, Êxodo 20, 21, vocês vão ver. Leia, Êxodo, leia, começa a ler a partir, você quer ver sobre uma coisa, ó, o povo adorou o bezerro, vou botar assim, o povo adorou o bezerro. Vamos ver aqui, ó. Da onde vocês podem ler? Olha. O povo adorou o bezerro de ouro. Bíblia. Onde está escrito? Porque aqui, ó. Êxodo 32. Tá? Ó. Mas só que ainda está em Êxodo 32. Ó. Só que vocês vejam Êxodo 32 e também em Êxodo 21. Vamos ver aqui, Êxodo 21, uma coisa. Êxodo 20. Sim, olha só. Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. Tá? Só que esse Êxodo 20 aqui que está falando 10 mandamentos, está falando, quem está falando isso aqui, olha, aqui são ordens. Quem está falando isso aqui? Êxodo 20, 21. Mas o povo permaneceu à distância. Você pode, olha só, esse Deus estava falando com Moisés, aí ele deu as 10 tábuas. Tá certo? Aqui eles botaram isso. Ele deu as 10 tábuas. Só que aí, ó, aqui, ó, vendo-se o povo diante dos trovões e vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, tiveram medo desse Deus que Moisés via face a face. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então vocês vejam que esse Deus que estava falando com Moisés era Terrom e que deu os 10 mandamentos, mas esses 10 mandamentos que esse Deus deu já foi os 10 mandamentos que Moisés já tinha quebrado. Tá? Que Moisés já tinha quebrado, tanto, amados. É porque eles botaram aqui para a pessoa confundir. Quer ver só uma coisa? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse-lhe: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés que o homem... Vamos ver aqui o 31. Peraí. Então disse o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezaliel, filho de Uri, filho de Arã, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Vamos lá. Para desenhar, papá, deixa eu ver aqui. Além disso, vamos ver aqui uma coisa. Ó, cadê? Vamos ler aqui. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, vocês estão vendo, tá? Vamos voltar aqui de novo, aqui em Êxodo 20. Êxodo 20. Olha, aqui ele estava dando os 10 mandamentos. Êxodo 20. Eles botaram assim, amados, para confundir o povo. Só que aqui não era Yahweh que deu os 10 mandamentos aqui. Quem deu os 10 mandamentos aqui,
e dando também outras leis, tá? Ó. Mas o povo permaneceu à distância a ponto que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Veja, Yahweh é luz, nele não há treva nenhuma, Yahushua é luz. Se Yahushua estivesse na nuvem escura, a nuvem escura não seria mais nuvem escura, acabaria a escuridão. Então vocês vejam que esse Deus que estava falando com Moisés era Terron, Deus das trevas, o Deus da escuridão, que estava se passando por Yahweh. Tá certo? E ele aqui estava dando os 10 mandamentos e as leis. Junto estava dando as leis. Que aquele começou a falar, ó, faça-me um altar de terra e nele sacrifique-me os seus holocaustos. Olha, Yahweh nunca pediu sacrifícios. Isso está escrito em Hebreus. Sacrifícios e holocaustos. Yahweh nunca pediu. Está escrito isso, amados. Então vocês vejam bem. Quem pediu um altar que sacrifique os seus holocaustos, suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois, onde quer que eu faça, serei para o meu nome, virei a vocês e abençoarei. Quem pediu foi Terron. Então vocês vejam bem, aqui as tábuas dos 10 mandamentos. Aí veja aqui, ó, Êxodo 31, tá? Vamos lá. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Tá, vamos nós. 32. Ô, meu pai aqui. Olha. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tira os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Aqui quem está falando com Moisés é Yahushua, tá? Que estava dando as tábuas dos 10 mandamentos. Tá? Só que em Êxodo 20 já não era Yahushua, já era Terron. Por quê? Porque Yahushua se afastou. E isso a gente lê em Atos 7. Atos 7 a gente lê isso. Tá? Que Yahushua se afastou e que aí eles se adoraram os seres celestiais. Tá certo? Que eles foram enganados, porque o Altíssimo se afastou e Yahushua se afastou. Certo? Então aqui, ó. Então o Senhor disse a Moisés: desde porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles. Aqui eles botaram isso para as pessoas pensarem que é Yahushua, que é Yahweh, porque eles botam que como se fosse Yahweh que estava agindo no Antigo Testamento, mas era Yahushua. Mas aqui faz parte de Êxodo 20, e não de Êxodo 32. Tá? Então aqui, ó, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, clamando, né, e tal. Aí aqui, ó, então vamos aqui abaixo, ó. Então Moisés desceu do monte, levando as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estavam gravado, escrito por Yahushua, que Yahushua que escreveu. Quando Deus já ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Quando Moisés se aproximou-se do acampamento, viu o bezerro, as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que ele tinha feito e o destruiu no fogo, depois de moê-los até virar pó, espalhou-o na água e o fez com que os israelitas bebessem. Perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureça, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal.
Eles me disseram, faça para nós Deus que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então ele lhes disse, quem tiver enfeite de ouro e tal, tire, né? Então Moisés viu o povo se desenfreado e tal, né? Aí aqui, ó. Aí aqui, vamos lá. É porque eu estou preocupado com o tempo, amados. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a eles. Veja bem, todos os levitas. Vocês vejam bem que é o Deus que voltou, porque quando Moisés desceu com as tábuas, e que ele quebrou as tábuas, e que ele destruiu o bezerro, e deu para o povo o bezerro destruído na água e o povo beber, e a Ruxa se afastou. E aí que entrou Terrom. E em Êxodo 20 é Terrom falando, não é Yahushua. Então veja bem. Aí aqui ele diz, todos os levitas se juntaram a eles. Declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, seu amigo e seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Quem é que fez isso? Foi Terrom, que mandou Moisés fazer isso. E Moisés, enganado, pensando que era Yarro, fez o que Terrom disse. Disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Veja bem. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Veja, o povo se consagrou ao Senhor como? Matando seu filho e seu irmão. Veja bem, que Senhor é esse? Então aqui, ó. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Aí, aqui, ó. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo no lugar em que falei, o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Vocês vejam bem, amados, tá? Vocês vejam bem. Então, aqui vai continuar o que aconteceu. Vocês estão vendo que quem está falando aqui com Moisés já é Terrom. E aí aqui ele deu aqui, ó. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés aqui estava falando para Terrom. Para Terrom, amados. Porque ele estava sendo enganado. Tá certo? Então vocês vejam bem. Tanto é para Terrom que aqui vocês vejam bem na parte 10, como eu mostrei para vocês, ó. Êxodo 34:10, coisa terrível que faço contigo hoje. Que está falando isso para Moisés, amados? Quem? Terrom. Se passando por Yarro, amados. Veja bem, Êxodo 34:10. 34:10. Olha. Vocês leiam tudo. Leia Êxodo todo que vocês vão ver, amados. Olha. Uma coisa terrível em favor de vocês, ó. Porque a coisa terrível que eu faço com você, terrível. Então vocês estão vendo que esse Deus é o Terrom que estava falando. Mas o Miguel Ângelo aqui está dizendo que esse Deus é quem? É Jesus? Só se for o Jesus dele, porque Yahushua não é. Primeiro porque Yahushua não é Deus. Então vocês vejam bem. A este pedido irresistível de Moisés, Deus desceu numa nuvem e proclamou o seu nome. Então mas o Deus que desceu na nuvem, que é a nuvem escura que a gente leu, é Terrom. Estamos aqui hoje exatamente para entender o significado dos nomes de Deus. Eu disse na quarta-feira, o Alcorão dos muçulmanos. Os deuses realmente têm muitos nomes. Mas Yarro, ele só tem um nome, que é Yarro. E ele é o Deus verdadeiro. Tem 99 revelações, títulos e nomes de Alá. 99.
A nossa Bíblia tem mais de 700 revelações. Mais de 700 títulos, nomes, manifestações. E você sabe, a igreja... Veja, ele fala títulos, nomes, manifestações. Só que não são nomes, são títulos. Ele fala títulos, nomes, para poder botar na cabeça da pessoa de que o nome de Jesus, que ele está falando de Jesus, é Senhor. Que é Senhor Jesus, que Senhor é um nome, Senhor não é um nome, Senhor é um título, é um adjetivo. Então vocês vejam bem. Jesus sempre esteve muito longe destas verdades. Então, por exemplo, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia revela Jesus, Senhor, Cristo. Mas as pessoas não sabem o significado disto. Veja então em Lucas 2,11, diz assim a palavra: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, que é Senhor. Então nós temos que entender o que significa Salvador, Jesus. Quarta-feira passada eu ensinei isso. Semana que vem, agora na quarta-feira, eu vou ensinar sobre o Cristo. Mas é essencial que você saiba quem é o teu Senhor. Em Atos 2,36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós o crucificais, Deus o fez Senhor e... Veja se tem lógica, amados. Preste atenção no que ele está falando. Ele diz que Jesus é Deus. Jesus é o único Deus. Olha só. Esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, Yahushua, falando de Yahushua, que vós crucificaste, está falando para quem? Está falando para quem crucificou, quem sacrificou. Yahushua foram os líderes religiosos. Né? E o povo, porque os líderes religiosos citaram o povo para pedir para soltar Barrabás e sacrificar Yahushua. Então, que vós sacrificaste a quem? A Yahushua. Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e ungido. Então veja, quem fez Senhor e ungido? A Yahushua? Yahu. Mas ele vai dizer que Deus fez, veja bem, Yahu o fez Senhor e ungido, que aqui está Cristo. Mas Yahu fez quem Senhor e ungido? Yahushua. Então vocês vejam que fala de dois, fala do Pai e do Filho. Mas ele está levando a mensagem, a pessoa pensar que Jesus é Deus. Então, amados, eu vou parar por aqui, que já vai dar 30 minutos. Vou encerrar por hoje, tá certo? Então é isso, vocês vejam o engano. E Moisés, ele viu sim, viu o Senhor face a face, viu Deus face a face, viu. Mas o Deus que ele viu face a face foi Terron, Deus das trevas, se passando por Yahu, que é o verdadeiro Deus. Porque ninguém jamais viu Yahu. Somente o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez se revelar. E somente o Filho, né, que viu o Pai, aquele que foi enviado do Pai, que é o Filho, que viu o Pai, mas ninguém, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe, tá certo? Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações, sejam muito bem-vindos, tá certo? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.